a mais um Povo do Livro. Como você já sabe, durante toda essa segunda temporada, vamos falar sobre obras e autores pernambucanos. E hoje a gente conversa sobre o livro Mulheres e Rosas, do autor Austro Costa, que é esse livro aqui. E o nosso convidado de hoje é Mário Hélio Gomes, jornalista e escritor. Mário, seja muito bem-vindo aqui ao Povo do Livro, uma honra te receber. Eu queria começar te perguntando sobre Mulheres e Rosas, né, que foi um livro lançado em 1922. Né? E acho que depois que eu li o livro, acho que se a gente pudesse fazer um resumo do que é que trata esses poemas de Austro, acho que o tema principal é o amor, né? E, inclusive, Gilberto Freire, em um determinado momento, quando fala de Austro Costa, ele fala que Austro é um dos melhores poetas românticos que Pernambuco tem dado ao Brasil. Aí eu te pergunto, como é que Austro vai trabalhando esse tema do amor dentro desse livro Mulheres e Rosas? Bom, antes de tudo, muito obrigado pelo convite, é uma alegria também e uma honra estar com vocês, falando de um autor que, de maneira geral, não é tão lembrado, um autor que teve toda uma importância até sua morte, né, em 1953, estamos falando da primeira metade do século passado. Então, o fato é que Mulheres e Rosas, já como pelo próprio título, né, que é um título que tem uma visão da mulher, uma visão tradicional, uma visão romântica, lírica, né, que, ao mesmo tempo, ao longo do século passado, e sobretudo a partir da década de 60, essa visão tradicional da mulher vem sendo, ao mesmo tempo, acolhida e combatida pelas próprias mulheres. Então, o que primeiro é preciso entender é a linguagem da época. O livro, como você acabou de informar, foi publicado em 1922 e é uma data emblemática para a literatura brasileira, para a cultura brasileira, que marca justamente o modernismo, Semana de Arte Moderna, a adoção do modernismo, essa transição que sai de um período parnasiano, simbolista, romântico, para uma linguagem, digamos, mais irreverente, uma linguagem que não é tão bem comportada. Nesse livro, que é de 22, nós encontramos afinidades, inclusive com um outro poeta pernambucano, que é Manuel Bandeira, que 5 anos antes havia publicado um livro com título também romântico, né, simbolista, A Cinza das Horas. Então, essa linguagem que está nas mulheres, no livro Mulheres e Rosas, antes de tudo é uma linguagem de transição, nós podíamos dizer assim. A visão da mulher é uma visão, ao mesmo tempo, idealizada, é a mulher como ideia, não é? Mas também contém uma série de elementos sensoriais, até sensuais, né? Insinuações de um amor platônico. Tem uma grande força de ritmo, é um tipo de poesia em que a música, a musicalidade, não é? Certa melodia da construção dos versos tem uma importância, que é uma característica simbolista. Há uma influência muito evidente de um grande poeta português, Antônio Nobre, que também influenciou Manuel Bandeira e que morreu muito cedo. Austro Costa já morre com, se não me engano, 54 anos, e Antônio Nobre era a típica morte romântica, né? Tuberculoso, aos 32 anos, com uma poesia melancólica. Então, esse elemento de romantismo também faz paralelo com um romantismo de fundo melancólico também, certa tendência ao pôr do sol, mais que ao nascer do sol, por mais que o apresentador do livro, inclusive, né, num estudo muito bom, introdutório, né, faça referência a essa dualidade dele, né, de um poeta ao mesmo tempo solar e noturno. E, por fim, eu diria que uma outra característica muito curiosa, que não é apenas de Austro Costa, mas uma característica dos poetas brasileiros dessa época e de antes dessa época, é a paisagem, que nem sempre é uma paisagem brasileira. Portanto, essa idealização que acontece, não só da figura feminina, mas da própria paisagem brasileira e do clima brasileiro,
se confunde com uma idealização também, porque você vai encontrar menções à neve, menções a coisas que decididamente não tem nada a ver com o Recife, nunca teve a ver com o Recife. Agora, por exemplo, ele traz muito esse tema de Recife, da cidade, né? Tem um poema específico que é Ao Meu Recife de Hoje e de Amanhã, em que ele fala de Recife, né? Ele fala Venusta e egrégia, formosíssima cidade que eu amo em febre e canto deslumbrado ao sol nas ruas e ao luar de sobre as pontes do teu lendário rio olhando as águas quietas Capibaribe, onde ao luar boia a saudade e a poesia adormece a míngua de horizontes. Ó Veneza sem gôndolas, Recife, nunca demais louvado. Qual é o papel de... Isso é um tema, Recife também é um tema muito recorrente nessa poesia de Austro. Qual é o papel da cidade, assim, nessa inspiração para a poesia dele? É um papel definitivo, embora esse texto em particular que você leu, né, ele é curioso porque, exceto no momento em que ele fala de um rio sem gôndolas, né, de uma Veneza sem gôndolas e da palavra Capibaribe, tudo mais é um europeu deslocado escrevendo sobre o Recife, né? No vocabulário, na forma de construir. Ele tem um outro poema, Capibaribe, Meu Rio, né? Em que, digamos que a forma dele cantar o Recife está muito mais solta, né? É de um livro posterior. Agora, a paisagem do Recife e a atmosfera do Recife da época, do fim do século XIX, mas sobretudo do século XX, né? Porque ele vem ainda no fim da adolescência viver no Recife, é um poeta de Limoeiro e que tinha o curioso nome de Austriclínio, né? O Austro Costa é um pseudônimo. Então, o Recife tem uma presença tão forte nele como pessoa, não é? E como temática, que um dos tantos pseudônimos que ele usa é João da Rua Nova. Hoje, quando nós passamos pela Rua Nova, né, ficamos espantados que a Rua Nova tenha tido uma importância tão grande e era o lugar elegante do footing, como se chamava na época, os passeios elegantes, e Austro Costa não somente era uma pessoa que escrevia sobre o Recife, mas era um personagem do Recife. Então, se, por exemplo, houvesse uma viagem no tempo e ele vivesse neste momento, e talvez uma parte do nosso interesse por ele, é que, guardadas as proporções, levando em conta as peculiaridades da época, é alguém totalmente afinado com a vida social e seria muito ativo nas redes sociais de hoje, não é? Seria alguém que teria uma conta no Instagram e outras... Muitos seguidores. Sem dúvida, muitos seguidores. Era muito popular na época, era um personagem da cidade, não é? Muito querido, galanteador, não é? E essa idealização não era apenas idealização, tanto que ele era um boêmio, portanto, a paisagem boêmia do Recife e os lugares boêmios do Recife eram intensamente frequentados por ele. Daí nós precisarmos entender que, junto com essa poesia, não é, de uma linguagem um tanto quanto démodé, inclusive para a época, inclusive uma linguagem muito pouco real, não é, numa cidade que, como você disse, é tema muito presente na poesia e na prosa, porque, embora ele escreva muito mais poesia, ele é um cronista do seu tempo, como muitos poetas são cronistas do seu tempo. A poesia de Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, muitas vezes se parece com uma crônica em prosa, em forma de prosa. Então, claro, o Recife tem uma presença muito grande na obra de Austro Costa, e à medida que ele vai soltando mais o verso, né, ficando menos preso a formas fixas, como o caso do soneto, mas esse Recife real, não é? Esse Recife que, no outro texto, ele compara o Recife a um poema futurista, o Recife de madrugada, o Recife noturno, né? Consequentemente, o Recife boêmio, porque na época, você sabe bem que o modernismo ainda foi por um bom tempo chamado de futurismo. Era um Recife em transição, porque a década de 20, que é o período em que ele começa a florescer como um autor importante,
digamos que está para o início do século XX a mesma importância, digamos, revolucionária, as mesmas inquietações que nós vamos encontrar na década de 60. Uma dúvida, antes de a gente encerrar nesse nosso primeiro bloco, que me chamou a atenção. Todos os poemas, acho que com exceção de um, que eu acho que é Rimas ao Luar, se eu não me engano, Rimas de Luar, ele tem uma dedicatória, todos os poemas. Quem eram essas pessoas? Várias delas eram escritores, Existiam, pessoas que de ele fato. conhecia. Existiam, de fato, não são invenções, não é? Uhum. Quem conhece mais a história da literatura vai localizando, e quem conhece um pouco a biografia, entre aspas, cultural do Recife, consegue localizar várias dessas figuras que estão... Algumas eu consegui, outras não, mas todas todas elas... existem. de fato foram inspiração para ele, para fazer esses poemas. Inspiração ou referência, né? Porque às vezes você dedica um poema não necessariamente como inspiração. Por exemplo, há poemas amorosos que ele dedica a poetas, né? Sim, Amigos dele. Então o amigo não inspirou propriamente um poema, né? Mas ele quis dedicar, como você dedica algo. Era muito mais comum dedicar coisas, né? E você levanta um tema muito interessante, daria talvez uma tese, não é? Que é o tema da dedicatória. Não é? Que durante muito tempo na literatura foi algo, ainda mas já foi muito mais frequente. E é uma particularidade interessante que você levanta, e eu nunca tinha pensado nisso, e juntamente com as dedicatórias, as epígrafes, né? Que é outro aspecto interessante, principalmente na poesia. Félix Darver, o teu soneto dolorido e paradoxal guarda um prestígio de amuleto. A dor do meu falhado ideal, desde que li, era menino, prefiro-o sempre a outro qualquer. O mal é o eterno feminino. Quem nulo trouxe? Uma mulher. Essa que eu sei de olhar inquieto, bizarra, esquiva, original, sabe que eu tudo lhe prometo, mas não me compreende afinal. Sofra eu, porém, seu desatino, que pelo amor tudo é mister. Seja-me a dor um bem divino, se ela provém de uma mulher. Que mulher será essa? Hamleto, a tua dúvida fatal ganha o sabor do mel de Himeto ante a cicuta do meu mal. Eu sou incêndio, sol a pino. Ela nem é sombra sequer. É uma ironia do destino sob um disfarce de mulher. Copio o teu soneto e assino meu nome em vez do teu, Arver. Que nossa mágoa seja um hino à indiferença da mulher. Daqui a pouco a gente volta para continuar conversando aqui com Mário Hélio, escritor e jornalista, sobre Mulheres e Rosas, de Austro Costa. Até já. Estamos de volta com o Povo do Livro. O nosso autor pernambucano desta semana é Austro Costa, e a gente está conversando com Mário Hélio Gomes, jornalista e escritor, sobre o livro Mulheres e Rosas, que a gente tem essa edição aqui da CEP, que na verdade são 3 livros. Mário, eu queria abrir esse segundo bloco falando um pouquinho, retomando um pouco o poema que eu falei, que é o único que eu acho que não tem uma dedicatória, que é Rimas de Luar. E esse é um poema que eu queria trazer mais como exemplo aqui para a gente, sobre o quanto Austro Costa usa esses elementos da natureza também nas poesias dele, nesse livro. Lendo o primeiro estrofe, ele diz: pela noite calma anda um misticismo que é da lua cheia, tua imagem calma nesse misticismo lívida vagueia. Ele usa noite, lua cheia, mais para frente ele fala sobre crisântemo, faz aí uma comparação, né?
Como é que Austro Costa trabalha esses elementos da natureza nesse livro especificamente e se há alguma diferença em outras obras dele, se ele começa a abandonar isso um pouco depois? Esses elementos naturais, sobretudo paisagísticos e também relacionados a fenômenos, não é, naturais, muito a presença do mar, tem uma função metafórica e simbólica. Você vai encontrar também na poesia de Ascenso Ferreira, por exemplo. Você lia sobre o luar e a questão do luar, né, e o tema da lua é extremamente presente na obra de boa parte dos poetas, né? Então, nesse caso, como é um poeta que tem uma influência muito grande do romantismo e do simbolismo, embora uma das referências quem ele dedica, né, assim, e inspira e referencia, seja o Olavo Bilac, por exemplo, que é um autor que podíamos dizer até certo ponto realista, né? Embora o nosso parnasianismo tenha o seu tanto de romantismo, essas imagens continuam, ele não abandona essas imagens da natureza, não é? A natureza é uma referência permanente da poesia. O caso, por exemplo, que citamos há pouco do Rio Capibaribe, o Rio Capibaribe vai acompanhar João Cabral de Melo Neto, Joaquim Cardoso, Manuel Bandeira. Se você simplesmente não usa o nome do rio, chama simplesmente de rio, ou se não dá nome ao mar, chama simplesmente mar, como você chama luar, não é? O fenômeno da lua, o claro da lua. Você tem essa recorrência, digamos que é um dos clichês, não é? Constantes da poesia, não somente de Austro Costa, mas eu diria de praticamente toda a poesia, quase sempre, né? A poesia, sobretudo a partir do romantismo. Você não encontra tanto isso nos poemas antigos, né? Que tem muito mais ação, são poemas mais concretos, né? Com certo nível de objetividade. Então, é esse elemento subjetivo, embora a questão que você tocou, né? As referências naturais sejam exteriores, elas servem para designar coisas interiores. Então, isso é bem curioso, porque no fim das contas, quando o poeta aí está falando do luar, o luar serve muito como estado de espírito. E isso ocorre não apenas na poesia, mas também na prosa. Eu me lembro, por exemplo, de um conto de um grande escritor francês, o Guy de Maupassant, chamado Noite, em que nesse conto não acontece nada, exceto uma poderosa descrição da noite. Então, a noite e certas coisas atmosféricas, não é? O próprio clima, ele é fundamental para criar suspenses. Então, quando nós falamos em suspense, estamos falando em certo efeito que, a partir da linguagem, é um jogo de retórica, não é? Digamos que o poeta constrói para provocar no leitor, como você, como eu, determinado estado de espírito. Portanto, a natureza, ele vai recorrer sempre a ela para provocar uma emoção que é dele e ele quer transferir, né, construir, digamos, uma empatia. Elogio da vida. Dá-me a vida tristezas e alegrias. Faz-me sereno e bom com merecê-las. Vede como são claros os meus dias e as minhas noites rútilas de estrelas. Nunca me faz de todo triste. Pelas ruas, em vindo as sensações sombrias, me traz benigna para espairecê-las sorrisos de mulher, flores, poesias. Por isso eu a celebro de alma em festa, florido o sonho, o espírito florido, na alegria melhor, sem que me farte de amar a vida, pelo que me resta de bom e simples, de sincero e lindo, na harmoniosa tristeza da minha arte. Austro Costa, além desse poeta que trabalha muito com essa subjetividade, né, que a gente está falando aqui, que chega a ser considerado até romântico, assim, de alguma forma, ele também é um poeta satírico, né? E algo que ainda
não aparece muito claramente em Mulheres e Rosas. Assim, eu notei em alguns poemas algumas coisas divertidas. Tem uma parte que ele fala de uma olheira, assim, que me chamou muita atenção. Quando é que acontece essa virada de chave desse austro mais romântico para um austro mais satírico, por exemplo? Que eu acho que está no último livro dele, né? Bem claramente, que é aquele de Monóculo, que é póstumo. Esta é uma pergunta excelente para responder que não há essa virada. Não tem, ele é tudo ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo. E não no caso exclusivo dele. Você encontra ao longo da história da literatura, vamos dar 2 exemplos. Gregório de Matos, que era um poeta satírico. Emílio de Menezes, que era outro poeta satírico. Um da Bahia, o outro do Paraná, 2 extremos, épocas diferentes, um barroco, outro, enfim, do início do século passado. E o que é que eles têm em comum? A mesma coisa que Bocage, que era português, né, bem mais antigo, é que ao mesmo tempo que eles fazem poemas muito satíricos, às vezes ofensivamente satíricos, porque há níveis, não é, de sátira, você encontra às vezes poemas religiosos, poemas de extremo lirismo, né, como se fossem 2 faces da mesma moeda. E no caso particular de Austro Costa, embora ele não tenha tido heterônimos como Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa construiu não só poemas tentando fazer um estilo diferente, mas inventou biografias para esses poetas, ele escrevia sob vários pseudônimos. Então, esse trabalho de despersonalização, esse trabalho de usar máscaras, que é tão característico, não diria apenas do modernismo, mas de toda a modernidade, e a modernidade é mais antiga do que se pensa. Então, isso não há uma virada de chave. Há momentos em que você pode reunir esses textos, que, no caso, por exemplo, de Manuel Bandeira, no Mafuá do Malungo, né, são poemas de circunstância. Esses poemas de circunstância que você encontra em Mallarmé, o mesmo Mallarmé que escreve A Carne é Triste, e eu li todos os livros, e textos muito sérios, né, sisudos, profundos, complexos, cheios de subjetividade e de coisas totalmente escrachadas, né? Totalmente objetivas, prosaicas, num nível de envolvimento com a realidade mais nua e crua. Austro Costa chega até a citar nominalmente, né, Mallarmé. Acho que um Cita, poema sim, desse livro, né? Sim, porque foi uma influência presente até em João Cabral de Melo Neto, que é um autor da década de 40. Então, a força da literatura francesa ainda era muito grande nesse período. Você vai encontrar esses rastros, não é, franceses em toda a obra dele, como encontra em todo o primeiro João Cabral. E quem era o poeta satírico Austro Costa? Bom, era um poeta de uma irreverência, eu diria, leve, comparando com outros satíricos, não é? Como, por exemplo, eu citei Emílio de Menezes, e eu digo só a primeira estrofe, só para que você e o seu público tenham noção de quão mais pesado, né? Mais pesada era a sátira. O Emílio de Menezes escreve uma sátira sobre Oliveira Lima, grande historiador pernambucano, e é importante frisar Oliveira Lima, né? Porque ele diz: de pele mole a carne bambalhona, ante a própria figura se extasia, sendo oliveira, ele não dá azeitona, sendo lima, parece melancia. Então vai assim, nessa caricatura verbal. Essa caricatura verbal ocorre também em Austro Costa, mas eu diria que em tintas muito mais risonhas, muito mais leves do que destruidoras, não é? Então não é um poeta satírico do tipo que baixe muito o nível, ele mantém certa elegância mesmo na sátira. Há um soneto, por exemplo, que Mauro Mota, que escreveu muito bem sobre Austro Costa, faz referência quando ele, bom, só se casou, se não me engano, aos 48 anos de idade, uma coisa bem incomum para a época, e ele defende-se da acusação de que tinha se casado porque ele estava cortejando uma vizinha, não é? E escreve um poema satírico, ou um poema de circunstância sobre isso, e é um texto engraçado, mas no fim não tem nada de grosseiro ou de nada especialmente agressivo, não é? Porque a sátira em si tem muitos níveis.
E eu diria que o nível da sátira que ele constrói tem muito mais a ver com o poema de circunstância, com jogos de palavras, né, com brincadeiras verbais, coisas perfeitamente toleráveis numa sociedade meio intolerante como é a nossa, não é? Do que no caso de outros satíricos, como é o caso de Gregório de Matos, né? Que é ainda pior do que o Emílio de Menezes, quando diz a nossa Sé, e ele se referindo à igreja da Bahia, né? A nossa Sé da Bahia, com ser um mapa de festas, é um presépio de bestas, se não for estrebaria. Então imagina comparar a igreja a uma estrebaria. E é o mais leve que se pode dizer. Agora, Mário, eu acho, no bloco anterior você chegou a citar que o Austro Costa trabalhou em alguns jornais, né? Ele era jornalista. Eu acho que 2 exemplos que a gente tem até hoje de jornais que funcionam, que é o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio. Como é que esse ofício, esse outro ofício de Austro Costa influenciou na sua literatura, na sua produção? Bom, hoje o Recife é uma das poucas cidades que tem, na verdade, 3 jornais, não é? Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio. O Diário de Pernambuco vai completar daqui a pouco 200 anos. Quem percorre a vida e a obra de Austro Costa e de quase todos os autores vai encontrar reflexos nas páginas, não é, do Diário de Pernambuco, como vai encontrar em menos tempo, mas já bastante antigo, no Jornal do Comércio, muito mais jovem, que é o caso da Folha. Então, o jornalismo na época era feito não feito apenas por, mas de uma forma boêmia. E Austro Costa era um poeta, na época esse termo tinha um sentido muito mais leve do que tem hoje, né? Era um poeta mundano. O que hoje nós chamamos vida social, coluna social, na época se chamava vida mundana. Então era um homem do mundo. E esse aspecto cotidiano se reflete na obra dele, sem dúvida, não é? Embora houvesse essa dualidade que nós referimos aqui, dualidade tanto da sátira em relação à poesia lírica, quanto à poesia lírica que fala de olheiras, mas também idealiza a lua, enfim, há esse jogo, não é? Essa dubiedade o tempo todo. E a vida em jornal, não somente no caso dos jornais, dos grandes jornais, dos veículos mais conhecidos, mas uma imprensa cultural muito intensa, que hoje há menos. Mas, embora haja menos a imprensa cultural escrita, há muito blog, há muito vida social. Então, o papel que, na época, essa imprensa alternativa exercia, e ele está presente em vários desses veículos de imprensa alternativa, revistas inteiras, né, de cultura que havia, de humor também, de carnaval. Então, eram personagens muito voltados para o cotidiano. Portanto, o jornalismo tinha o mesmo peso, digamos, ou um peso paralelo à vida boêmia, porque ele em si era boêmio, era um tipo de jornalismo boêmio. E acaba trazendo essa pitada do cotidiano para a obra dele, né? Traz, às vezes, de uma forma explícita, às vezes dessa maneira que você, com perspicácia, você mesma com acuidade, notou quando se lembrou do texto das olheiras, né? E vai encontrando certos prosaísmos que, em geral, nós não associamos a um romântico, mas é muito mais antigo do que se pensa. Você vai encontrar isso um texto que Álvares de Azevedo dedica ao cachimbo dele, um texto que ele escreve a uma lagartixa. Então, coisas que nós consideramos, né, que são bem modernas, certos prosaísmos, né, estiveram presentes também em autores simbolistas, em autores parnasianos e muito românticos. Mário, nosso tempo acabou, infelizmente. A gente poderia ficar conversando um pouco mais sobre Austro. Agradeço a tua participação aqui no Povo do Livro, muito bom falar sobre Austro Costa contigo. Obrigado a vocês e que leiam a obra do poeta. Semana que vem a gente está de volta para falar sobre mais literatura pernambucana. Até lá!